É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, nesse momento, onde a gente vai discutir um papel muito importante, muito relevante, que é exatamente a questão do RH estratégico nesses tempos de mudanças exponenciais. Nós vamos ter mais ou menos uns 45 minutos de debate, o Caio está nos acompanhando pelo chat, então quem tiver pergunta pode fazer, e conforme as nossas pausas a gente vai trocando as informações. O objetivo é ter um bate-papo muito bacana aqui e trocar essas informações. Então, meu nome é Maria Augusta Rufino, sou mais conhecida como Guto Rufino. Esse é o meu site, onde eu tenho várias informações e tenho trabalhado muito com esse tema do RH estratégico, do RH ágil, e de que maneira que isso vem ajudando e moldando essa nossa vida e esse nosso dia a dia dentro das organizações. Então, tenho meu Instagram também, meu LinkedIn. Eu trabalho nas redes sociais basicamente para divulgar o meu trabalho, compartilhar informação e trazer, enfim, poder ajudar naquilo que eu gosto, me considero hoje uma pesquisadora, gosto de trazer esses novos temas, e nesse novo tempo eu tenho trabalhado muito nessa análise de como que tem sido essa mudança, principalmente naquilo que se chamava de trabalho em home office, do trabalho remoto e do teletrabalho. Então, nós temos 3 conceitos que, ao longo dessa nossa conversa, nós vamos poder trocar informações e trazer um alinhamento, inclusive, dessa nossa fala e desse nosso novo contexto, né? Então, eu gosto muito de começar por essa frase do Jack Welch, que comenta que se você não está confuso, não sabe o que está acontecendo, nós estamos passando por um estágio da história que constará dos livros no futuro, né? Daqui a 20, 30 anos vai se estudar esse período, nisso que está acontecendo, de se conseguir colocar um planeta inteiro em recesso e nós darmos um reset na forma como vínhamos vivendo, né? Porque todo mundo está falando, quando voltar ao normal, quando voltar ao normal. Nós não estávamos já dentro de um setup normal, nós já vínhamos num processo de muito cansaço, de extremo burnout, de um índice altíssimo de suicídio que não era divulgado, de pessoas, um contingente brasileiro na ordem de 25% de licença médica por problemas de saúde. Então, o que é o normal, né? O que vem a ser esse normal? De que maneira que a gente pode parar e dizer, olha, é o momento de nós repensarmos essa nossa vocação e entendermos aquilo que a gente vem fazendo até então. Gosto muito de questionar em que mundo que a gente se encontra, se a gente está pegando essa água nas costas e levando susto, ou se eu consigo pegar uma onda e surfar. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Florianópolis e o mar sempre foi um companheiro muito vivo na minha vida. Assim. Eu sempre, desde pequena, assim, nós já começava a engatinhar, já ia para dentro da água, então o mar nunca me assustou. Pelo contrário, eu sempre comento que quando acabar esse isolamento físico, tudo que eu quero é um banho de água salgada, assim, porque o mar me revitaliza. Mas eu sei o que é receber uma onda atrás nas costas e ser derrubado, e aquilo que a gente chama de levar um caldo, né, de ficar assustado e perder, ver aquele pânico que dá quando a água bate de supetão, ou quando a gente consegue encarar a onda, tem o domínio da situação, eu não preciso ser um grande surfista, mas eu consigo surfar. Então, em muitas situações, muitas pessoas estão se vendo com essa água batendo nas costas, levando susto e caindo desacordado. Outros estão conseguindo se reinventar e verificar que aquilo que não estava bom e que eu preciso fazer alterações na minha vida, no formato como eu me relaciono com esses colaboradores, principalmente você que trabalha hoje em área de gente, área de pessoas. Eu não gosto muito do termo recursos humanos, a gente também vai alterar isso. Recurso é um termo oriundo ainda de uma revolução industrial, onde eu tinha tanto recurso de máquina, como eu tinha um recurso financeiro, como eu tinha recurso de logística, eu tinha recurso de pessoas. Hoje eu tenho pessoas, efetivamente, que têm sentimento, têm emoções, têm problemas, enfrentam crises e das quais a gente tem que saber lidar, como que vai encarar essa situação. Eu gosto dessa frase, eu gosto muito, 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 muito de pesquisar, né? Então, eu estava vendo essa frase na Folha de São Paulo, onde comentava um vendedor que dizia, né? Eu fico o tempo todo online para tirar as dúvidas em 6 grupos do WhatsApp, carrego o celular 3 vezes ao dia e o desgaste tem sido muito maior.
com todos os meus colegas que são consultores e que trabalham oferecendo serviço para as empresas, têm dito que têm trabalhado muito mais do que o normal, né? Com quem eu tenho conversado, com os meus alunos, onde eu dou aula na SPM, tem comentado que o trabalho tem sido muito maior nesses últimos dias. Então, como que a gente vai conseguir lidar com essa situação para poder trazer calma e trazer uma aparente ordem quando já não temos mais a ordem desse processo, né? De que maneira que a gente vai conseguir encarar isso daí? Eu gosto muito de falar desse processo que a gente está vivendo, de uma sigla chamada Fear of Missing Out, que é exatamente a preocupação que nós temos de não acompanharmos tudo que está vindo de informação, né? Então, nós entramos num contexto onde as questões estão sendo muito rápidas, né? Nós temos muitas informações, temos muitos dados chegando a todo instante, hoje se está conectado em todas as redes, em todos os grupos do WhatsApp, e a gente passa a ter aquele medo de estar perdendo alguma coisa. Então, a primeira condição da gente manter uma calma é saber que aquela informação que é relevante chegará até você. Então, entender que eu preciso me desconectar de alguns pontos para que eu possa me conectar àquilo que é essencial, àquilo que é importante, né? Então, não querer ter o controle de todo dessa situação e desse processo como a gente vem passando, né? Mas entender que isso faz parte de um tempo e desse momento que a gente vai conseguir falar. Então, nós saímos desse mundo linear até então controlável, pelo menos fazíamos planejamento para 5 anos, depois para 3 anos, mas há muito tempo eu já venho falando dessa mudança exponencial. As organizações exponenciais, elas surgem principalmente quando nós começamos a trabalhar o conceito de startups e empresas de base tecnológica, onde elas têm um crescimento diferente daquele crescimento linear das empresas que até então nós conhecemos. Pelo fato de eu estar embebido ou envolvido numa tecnologia, o meu crescimento é muito mais acelerado, complexo, ambíguo, e a gente passa a ter outra dimensão. Nesse instante que a gente sai do contexto do trabalho presencial, começamos a trabalhar do dia para a noite, somos surpreendidos e temos que ir para casa e trabalhar em casa. Aquilo que para nós era previsível, acordar de manhã, tomar banho, sai, pega o carro, pega o metrô, pega o fretado, sei o que eu vou ler, sei o que eu vou escutar. À noite eu vou para fazer um curso, eu chego em casa, pego meu filho na escola, de repente isso mudou rapidamente, né? Entrou num outro contexto extremamente acelerado, e até esse vírus ele é exponencial, né? Os meus alunos, dos quais eu tenho aula lá na SPM, eles já diziam: nossa, Guta, esse vírus já nasce exponencial, ele já é quase uma startup, porque se a gente for ver a curva de crescimento, tivemos que resgatar professores dando aula do que era exponencial, né? Que não é 1 mais 1 igual a 2, mas é 1 na 2, na 4, na 8, na 32, 64. E se fizermos assim, a gente consegue entender como que, num processo, eu andando 30 passos lineares, eu caminho 900 metros, mas se eu for colocar 2 na 30, né, então eu vou estar andando 1 milhão de passos, aí eu consigo dar volta na Terra, né? Então, como que essa velha economia que se pautava no 1 mais 1, agora vai começar a trabalhar no 1, na 2, na 4, na 8, assim sucessivamente, trazendo uma baixa previsibilidade e um alto grau de incerteza. E eu já falo isso assim, há uns 5 anos, que a gente já vem comentando isso, que a gente já trabalha com o conceito de organizações exponenciais, e isso, de repente, cai no nosso colo, tendo que mudar. Aquilo que nós falávamos, olha, isso vai acontecer, e de repente aconteceu. Então, já está, esse fato já está pautado. Nós estamos vivendo o conceito do cisne negro, esse termo foi amplamente pesquisado pelo Nassim Taleb no livro O Código do Cisne Negro. É um livro fantástico, eu já tinha lido há uns 8 anos atrás e peguei novamente para ler, e ele faz uma analogia, uma metáfora, quando os primeiros europeus chegam na Austrália, que se deparam com o cisne negro. Então, e aí ele passa a vida dele estudando fenômenos da economia, ele é um economista, onde isso acontecia e tinha grandes fatores que não se imaginava nada,
e, de repente, vira um fenômeno ou acontece alguma coisa. Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o 11 de setembro, a crise de 2018, quebra dos bancos nos Estados Unidos, nós estamos cheios de cisnes negros acontecendo diariamente, né? Então, é um evento imprevisível, fora das nossas expectativas regulares, não existe precedente histórico, né? Isso não consigo trazer um outro fato que já tenha acontecido. Nós vimos aí passar o ebola na África, vimos a crise da AIDS, vimos o próprio SARS quando teve N1H1, mas pelas características dessas doenças, não foi tão contagioso como está sendo, e principalmente as consequências de quem adquire o Covid-19. Então, um fato, um cisne negro, ele carrega um impacto extremo e nós criamos justificativas para as suas ocorrências, né? Então, tentamos trazer uma coisa explicável e previsível de algo que realmente não é, né? Nós não temos previsibilidade para esse fato, não é uma normalização. Então, não adianta trazer uma série de justificativas para a gente ter uma calma aparente, né? Justificar quando que a gente volta a trabalhar. Eu sempre comento que aqui no Brasil a gente tem sempre um parâmetro que o ano começa depois do carnaval, né? Então a gente fala, o carnaval vai acontecer em fevereiro, então que bom, esse ano é muito cedo. Não, o carnaval esse ano é só final de março. Nossa, a gente vai atrasar tudo, nossos planos vão atrasar. E agora a gente está vivendo um fato que nós não sabemos quando é que isso vai terminar. Então, o Brasil ainda não entrou no inverno, né? Então a gente tem um parâmetro que é bem relevante nesse processo, que o inverno vai acelerar essa crise. Quando a gente lê depoimentos de enfermeiros, o que a gente tem que fazer mesmo é ficar dentro de casa, porque é algo muito grave, né? Eu tenho uma amiga muito próxima que o filho dela já está 20 dias na UTI, entubado, sem contato nenhum com a família, ele tem apenas 40 anos de idade, e das quais a gente começa a ver que quando chega perto fica dizendo, gente, a coisa não é brincadeira. Então, como que eu vou criar uma calma aparente em algo que não tem, né? E aí já começa o primeiro fato, que eu tenho acompanhado muito as empresas, e já vejo que o que a gente passa a entender agora é que o grupo de pessoas que trabalha conosco não está tendo o mesmo comportamento e nem terá diante dessa crise, trabalhando dentro de casa, né? Então, Kurt Lee, um psicólogo austríaco que fez um estudo muito grande sobre o comportamento humano, ele tem muitos trabalhos publicados, e acho que trazer o pensamento dele nesse momento é muito relevante, que o comportamento da pessoa, né, está em função do seu ambiente, né? Então, aquela pessoa que se comportava de determinada forma num trabalho dentro de um escritório, ela hoje está tendo situações totalmente diferentes e diversas, né? Então, como que eu, enquanto RH, enquanto gestor de pessoas, vou poder entender o que vem a ser isso? E aí eu já faço o primeiro desafio para as organizações, né? Primeiro, não é um teletrabalho, né? Eu não estou trabalhando à distância feito um robô. Eu não sou um drone que sou guiado à distância. O nosso controle de frequência não pode ser o mesmo de um controle presencial. Eu tenho visto empresas que estão fazendo controle por reconhecimento facial. 9 horas da manhã tem que se apresentar, meio-dia para sair para o almoço, 1h30 tem que voltar e às 17h30 tem que sair. Gente, isso é insano. O processo mudou. Se a sua organização está controlando as pessoas assim, lembre-se que você está criando uma fábrica de malucos. O nosso processo de produtividade alterou fundamentalmente. Não temos como controlar o horário. Essas pessoas estão numa situação totalmente adversa dentro de casa e nós temos que passar a ter outras métricas e outros KPIs para agora, nesse momento que estamos vivendo. Então, esse é o primeiro desafio. Como é que nós estamos observando a mudança do comportamento dessas pessoas nesse trabalho que está sendo feito à distância? Bom, a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP, ela sempre comenta que o futuro do trabalho está diretamente ligado a um conceito de humanidade aumentada. Competências como empatia, criatividade e coragem serão esses diferenciais.
nunca se falou tanto em empatia, né? Como que eu me coloco no lugar do outro, como que eu me posiciono frente ao outro, como que eu vou ter criatividade e coragem para poder chegar para o meu gestor e falar: vamos ter uma nova forma de nos relacionar com essas pessoas, de que maneira nós vamos conseguir entender e trazer esse conceito e nos colocar no lugar do outro, né? Então, enfim, né, eu falei para vocês, eu já fiz aqui muito webinar, eu dou aula em várias universidades, a gente tem conversado com os alunos, e no primeiro dia de aula, quando nós fomos para o ambiente digital e remoto lá na SPM, eu pedi para os alunos abrirem as salas, assim, né? Vamos todo mundo ver a carinha, a gente estava dentro do Zoom também, vamos colocar todo mundo aqui conversando para que a gente possa se ver. E aí eu comecei rapidamente, aquele olhar de mãe, né? De professora, eu comecei a ver aquele ambiente e disse: não, eu não vou chamar mais ninguém para abrir a sua tela. Por quê? Porque as pessoas estavam, às vezes, em cima da cama, estavam debaixo de um beliche, porque morava com vários colegas, estavam num canto da cozinha e alguém cozinhando. Então, temos que entender que essas pessoas foram para dentro de casa sem um preparo, né? Como é que eu vejo essa questão da internet, como é que eu vejo o ambiente? Então, a gente viu aí o Nubank liberando material, liberando ferramentas para que eles possam trabalhar e poder trazer esse conceito, né? Então, a gente está surgindo uma nova forma de remuneração por uma entrega. As pessoas, efetivamente, sempre venderam vidas em troca de alguma coisa. Eu tenho horas no meu dia e eu compartilho isso com a minha organização. Então, ela tem que entender que mudou, eu não preciso mais ter esse meu presencial, mas eu estou trocando horas da minha vida em função de alguma outra questão que eu posso oferecer. Então, se eu estabeleço mais pontos de entrega, eu começo a entender que eu não vou simplesmente considerar que estou trabalhando 8, 10 horas, mas eu vou trabalhar na entrega que eu posso fazer. Nesse sentido, nós temos comentado que as organizações cada vez mais precisam ser ambidestras, né? Precisam entender esses dois sentidos, isso nunca foi tão apropriado. É um tema também que nós já vemos conversando há muito tempo, temos cursos dentro da UOL EdTech sobre esse assunto, falando de organizações ambidestras, como que eu vou controlar, né? De um lado, a eficiência, nós temos pauta para entregar, nós temos resultados, nós temos metas que precisam ser atingidas, mas, de um outro lado, também eu vou ter que ter a criatividade e a inovação. É como se tivéssemos um avião com 2 turbinas funcionando simultaneamente. De um lado, eu trago essa eficiência, o resultado que eu preciso trazer. E, de outro, eu vou trazer essa criatividade, a inovação, mudanças de planos, adaptação das rotinas, entendimento daquilo que acontece para que a gente possa sair melhor e mais rico nesse tempo que nós estamos, né? Se vocês não viram, eu super recomendo uma fala do Emicida no último programa que teve do Papo de Segunda. É um cara muito lúcido que tem me trazido assim grandes inspirações, né? Então ele fala: poxa, por que efetivamente nós temos que estar 24 horas por dia trabalhando? Por que não podemos ter um espaço de não fazer nada? Mas não é um ócio criativo, porque até o ócio criativo eu tenho que estar inventando alguma coisa, sabe? É quase que um nadismo. Eu me permitir me jogar na frente da televisão e não fazer nada, ou eu simplesmente pegar um livro e ler de ponta a ponta. Então, como que eu trago esse processo e estimulo esses líderes a conhecer tanto esse lado lógico e analítico como a criatividade? Por muito tempo nós separamos, tivemos áreas distintas, né? De um lado é o criativo, do outro lado é o lógico e o analítico. Agora não. Precisamos estar dentro de nós essas duas funções, né? Nós precisamos estimular que isso aí aconteça para que a gente possa entender. Eu gosto muito desse desenho, é de um artista que trabalha com esse empilhamento de pedras sem nenhum tipo de cola, e depois que ele acaba esse equilíbrio todo, ele sempre desmonta, né? Então, é trazer esse conceito de como que eu trago esse equilíbrio para a nossa vida. E a gente passa, então, a ter novas formas de trabalho, né? Então, precisamos aí de times multifuncionais, entregando valor juntos de forma interativa. Nunca se viu tanto agora a necessidade da área de TI, né? Cada webinar que eu vou fazer, eu estou falando com o pessoal da RH que me chama, e eu digo: gente, chama a TI, porque nós temos utilizado muitas plataformas e algumas dá problema, tem que fazer adaptações ao seu computador.
aí tem a área de logística, tem o pessoal do financeiro. Com quem que eu estou lidando, né? O jurídico que está dando todos os procedimentos. Como que eu vou criar times multifuncionais para que a gente possa entregar valor de uma forma mais rápida? O líder incentivando novas lideranças, né? Identificando no seu contexto, nesse processo do trabalho remoto, quem é que tem emergido enquanto líder, né? Eu fazia, numa dessas nossas conversas, um líder me perguntou, puxa, quando começa o trabalho eu estou fazendo chamada. Marcamos uma reunião todo dia de manhã e eu faço chamada. Eu disse, olha, nós não estamos numa escola primária para fazer chamada, né? Cada um é responsável, tem o seu locus de controle interno. Crie outras ferramentas. Você consegue ver quem que está. Você tem tempo de poder indexar e localizar quem é que está na reunião. E aquele que não está, faça uma chamada individual depois, né? Nós temos que estimular as pessoas a promoverem essa inovação nesse contexto, né? De que maneira que a gente traz isso? Temos novas formas de trabalhar. Então, o Scrum e o Kanban têm nos ajudado muito nesse tempo. Ferramentas aí dentro do Teams, como o Planner ou o Trello, nos ajudam a organizar esse material, os nossos to-do lists, o nosso backlog de atividades, indexando essas pessoas, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Trello, mas o Planner dentro do Microsoft Teams também tem dado essas condições, onde eu vou fazer reuniões diárias. Nós definimos o nosso portfólio de atividades, damos uma priorização clara para as pessoas e deixamos solto, pessoal. E libera. Libera. Eu trabalho há 10 anos dentro de casa, eu sou mega organizada, né? Eu me estruturo para trabalhar, eu tenho uma sala apropriada porque eu optei por isso. Mas quando a minha cabeça começa a tumultuar, eu me levanto, eu vou botar roupa para lavar, eu lavo uma pia de louça e eu volto. E já aconteceu de eu estar assim, tumultuada com outras questões dentro de casa, que eu falo para o meu cliente, olha, que horas que você precisa desse trabalho? Olha, eu preciso que você me entregue às 4 horas da tarde. Ok, 4 horas estará na sua máquina. O que eu for fazer, o jeito que eu vou dar, é problema meu. Então, quando a gente está trabalhando numa forma remota, né, e essa nova condição desse movimento exponencial é entender que não é um teletrabalho, eu não estou controlando as pessoas à distância. O trabalho, além de ser remoto, ele é dentro de casa, com todas as variáveis que acontecem e que podem surgir, né? Então, primeiro, de acesso à internet, né? Negociar com os familiares, se está todo mundo na internet, se tem um filho jogando videogame, se tem outro vendo Netflix, se tem o marido fazendo uma call, se tem como é que vai ter internet? Não tem. Então, conseguir entender essa questão domiciliar que vai afetar também essas nossas entregas, né? Então, nesse design organizacional ágil, nós precisamos ter uma visão clara de liderança e propósito, né? Quem é que comanda, quem é que é comandado, quem é que está sendo estimulado, a função comando e controle deixa de existir para nós nos centrarmos nesse nosso cliente, afinal, como é que ele está sendo atendido, por que motivo eu faço, nós vamos ver que novos papéis surgirão, novas atividades deixarão de existir, né? Eu falava com o escritório de arquitetura esses dias, que ele perguntava, nossa, como é que você está vendo essa dinâmica? Eu disse, olha, acontecerá alguns momentos das quais não precisaremos mais de 10 andares. A gente começa a ver que as pessoas estão trabalhando bem dentro de casa, quem sabe só um dia de encontro para matar a saudade, fazer as grandes reuniões, definir as grandes pautas, e depois cada um pode trabalhar da sua casa. Nós vamos ter novos papéis. Observem o que vai emergir. Alinhamento e autonomia, liberem. É como você tivesse com um filho de 18 anos que atingiu a maioridade e agora pode ter a chave da casa e a chave do carro. Se você educou bem, ele vai fazer bem o trabalho, né? Então, dá essa autonomia e as decisões baseadas em dados. Então, de que maneira que eu consigo trazer esse processo para poder entender que eu vou co-criar uma experiência do colaborador, né? Então, eu estou trazendo aí essa visão de desenhar uma experiência centrada no ser humano, com seu potencial de autodesenvolvimento, gerando valor para o nosso cliente, para o negócio e para ele próprio, né? Então, estamos num momento aí de cocriação, de reanálise dos processos, né? De entender que isso acontece porque nós estamos trazendo essa pessoa também para opinar e poder experimentar novas questões e novos processos, né? De que maneira que a gente vai viver isso. Guta, a Catícia, ela mandou uma pergunta. Sim.
O contexto de hoje acelerou muito a questão que estavam na fila da transformação. Muito do que Certo. ouvimos e estudamos há 5 anos se tornou realidade de um dia para o outro, literalmente. Como você vê esse impacto para o trabalho que não envolve tecnologia? Haverá impacto também? Ah, todos nós seremos impactados, nem todos os trabalhos serão remoto, né? Não temos condições, a gente está vendo aí que metade da população de São Paulo está trabalhando porque precisa manter essa questão presencial, e eu estou achando muito bacana que ontem, cada dia, assim, primeiro ponto, gente, eu desliguei a televisão, né? Eu tenho 1 hora somente que eu vejo um jornal que eu acho mais representativo, e o restante eu realmente desliguei, né? Mas ontem, assistindo, eu optei por ver o Jornal Nacional e eu achei muito bacana que eles estão colocando, fizeram uma homenagem aos caminhoneiros e quem está dentro de armazém, que trabalha com empilhadeira, fizeram entrevista com aquelas pessoas. Então, essas pessoas, eu não tenho como, a menos que tenham robôs treinados aí e capazes de poder fazer essas atividades, e a Amazon já trabalha com isso, eu vejo que no Brasil há muitas profissões e atividades das quais a gente não consegue trabalhar remoto, né? Então, por mais que se tenha essa aceleração, eu acredito que a robotização vai ser ampliada em muitos aspectos, né? Mas tem funções das quais a gente não consegue fazer, né? Por mais que eu automatizei a minha vida aqui em casa, a Célia, que é a pessoa que me ajuda e que eu estou mantendo o salário dela, mas ela está em casa, ela está me fazendo falta, né? Eu não eu vejo só, eu faço tudo, mas eu não lavo, não passo roupa. Eu digo, meu Deus, haja esticar. Então, tem determinadas atividades que a gente ainda não tem substituto para a tecnologia. E para isso a gente vai ter que dar muito mais apoio para esses profissionais, né? E eu fiz um webinar essa semana com uma empresa de energia elétrica e eu comentava com eles como que vocês têm evidenciado esses profissionais que estão trabalhando por nós. Eu tenho hoje energia aqui, por isso eu estou conseguindo fazer esse webinar. Por que não colocá-los na primeira página como fotinhos randômicas, evidenciando o trabalho desses anônimos? Eu estou vendo que a tecnologia está nos trazendo, emergindo anônimos, que são fundamentais para a nossa vida, né? Eu escuto o lixeiro passar aqui na minha casa, eu agradeço. Então, funções básicas das quais a gente não dava importância, né? Então, eu vejo que isso vai emergir, essa empatia e o reconhecimento das funções que até então eram esquecidas, relegadas a um segundo, terceiro plano. Tá bom? Se tiver outras perguntas, o Caio está nos apoiando, é só a gente continuar. Então, nesse fato, a gente está vivendo um processo de experimentação, né? Eu trabalho muito com design thinking, também a gente tem aí toda uma visão da prototipagem, como que eu vou... Nós estamos numa versão beta, nós estamos vivendo uma vida beta. Quantas empresas estavam protelando um trabalho à distância e, de repente, acontece do dia para a noite, amanhã tem que parar e a gente, então, analisa os dados, libera o VPN, começa a fazer teste, experimentação, feedback, aprendizado, validando o modelo, questionando se esse modelo tem função ou não, se pode continuar ou não, né? Então, entender que esse é o estágio que nós vamos continuar vivendo, né? Treinando e testando permanentemente essa função para que a gente possa ter mudanças orientadas pelo valor, né? Então, metas desafiantes, decisões validadas em tempo real, né? Então, precisa assertividade nessa comunicação, entrega de valor com melhorias incrementais, sendo validadas aí pelos usuários e os clientes internos. De que maneira que a gente vai imaginar e trabalhar todo esse processo? Criamos, então, times de performance, né? Então, todas as áreas da empresa em colaboração para garantir agilidade, removendo barreiras, né? O momento agora é de vir com uma retroescavadeira e remover barreira. Eu não posso ter empecilhos, né? Aquele processo daquela liderança que ainda está tentando controlar, ele precisa entender que esse tempo acabou. Ou eu entro num processo de colaboração e principalmente de confiança, porque se eu entrar num momento de competição e de comparação, eu estou gerando medo, e nós não precisamos de mais medo. Nós já vivemos muitas incertezas, né? Muitos processos da qual esse gerenciamento tem que mudar. Então, eu trago clareza, né? Alinhamento das minhas expectativas, definição de metas claras, o que esperamos das pessoas. Eu preciso dizer, né? É clareza, não dá para mais enrolar, não posso fazer avaliação daqui a 6 meses, eu tenho que trazer uma avaliação em tempo real.
né? Ou pelo menos a cada final de semana, sexta-feira é o dia que eu vou conversar um a um para poder fazer uma avaliação. Entender o que é conversa síncrona. Eu posso encaminhar um e-mail, ter assertividade nesse e-mail, dizer o que eu preciso, eu já estou orientando, o pessoal já diz na referência o que é que precisa, né? Assertividade na comunicação, escrever a mensagem, não ficar dizendo oi, tudo bem e vai embora do WhatsApp, né? Se é alguma coisa que eu tenho prazo, que eu estou me lembrando de noite, escrevo por um e-mail, porque o WhatsApp é uma mensagem muito automática, né? Então, eu recebo, eu já me sinto na obrigação de responder. Tem empresas que, além do reconhecimento facial, acreditem, estão fazendo chamada no computador para ver se a pessoa está na frente. Gente, isso não acontece em trabalho dentro de casa. Eu não estou o tempo todo na frente do computador. Lembrem-se, as entregas passam a ser por processo, por job, por produto, por projeto. Mudou essa questão. E se tem alguém que está desalinhado, tem uma conversa individual. Motivação, precisamos ter criatividade na abordagem desses problemas e acordos muito bem definidos, não precisamos de mais angústia, né? Então ter clareza nisso daí, avisar quando vai começar ou terminar esse expediente, que horário que a gente vai poder, nós temos vida fora. Então, de que horas a que horas eu vou estar sendo demandado? E não... Gente, acabou às 18, acabou às 19, esqueçam, lembrem-se que no dia seguinte nós temos uma série de outras atividades para resolver dentro de casa, dos quais às vezes é sair para ir numa farmácia ou ir ao supermercado, né? E às vezes, em função do horário, é melhor que eu não vá de noite. E assertividade. Então, se eu precisar ter um suporte aí com o meu advogado, o trabalho domiciliar exige um contrato familiar também, então estimular que haja uma conversa dentro de casa. Gente, eu saí de todos os grupos do WhatsApp que não eram relevantes, eu entro, faço aquele trabalho e quando acaba eu saio, porque nós temos muito ladrões de tempo. A televisão ligada é ladrão de tempo, eu ficar com redes sociais ligadas é ladrão de tempo. Então, estimular que durante esse período as pessoas realmente estejam aptas, né, a poder fazer e a trabalhar nesse contexto. Liberar esses colaboradores para buscar novos caminhos, né? Nós vamos ter muitas lideranças emergindo, acreditem nisso, monitorem esse processo, porque é um treinamento natural dessa liderança, evitar esse microgerenciamento, essa coisa de ficar... Nem adolescente gosta que mãe fique no pé. Definam quais são os acordos e trabalhem nesse processo de uma forma mais ampla e confiar e acreditar nas pessoas, né? Isso nunca foi tão importante. Eu preciso demonstrar que estou acreditando nas pessoas e poder ter monitoramentos mais leves. Então, as decisões e os ciclos de aprendizagem são ágeis para administrar essas incertezas nesse ambiente complexo, em constante evolução, e a capacidade de aprender sempre, né? Então, nós passamos um processo que, além da empatia, nós também estamos um processo de muita humildade, porque a gente está crescendo e está aprendendo outras funções das quais a gente não tinha. Então, as organizações ágeis, que nós falamos tanto do RH ágil, das organizações ágeis, a gente está vivendo isso, né? As pessoas são incríveis, a entrega de valor é continuamente, a segurança é um pré-requisito, eu preciso ter segurança que vou continuar no trabalho, eu preciso ter segurança que o VPN da empresa está funcionando, eu preciso ter segurança que não está tendo ninguém puxando meu tapete, eu preciso ter segurança e confiança que isso aí vai funcionar, e a experimentação e o aprendizado são constantes, né? Então, dessa forma, a vida é beta. Eu estou sempre no momento Waze ali que estou mudando constantemente nessa questão. Eu gosto de trazer esse conceito do que é um ambiente complexo, e tem se falado muito nisso, quando eu falo que a semente da laranja contém a laranjeira. O que é isso agora, né, Rita? A laranja, qualquer fruta traz em si a sua árvore, né? Então, nós também trazemos dentro de nós esse mundo todo que está aí. Se eu pegar e separar essa laranja e plantar, ela vai me dar uma laranjeira com muitas outras frutas, né? Então, nesse contexto, eu começo a trabalhar na matriz Kneffin, e começam a entender que esse ambiente simples era aquele óbvio, causalidade, baixa incerteza, que nós tínhamos condições de acompanhar tudo. Um ambiente complicado é que ele é conhecível, uma incerteza mediana, mas eu já passo a ter tecnologia, mas nós estamos agora trabalhando dentro de um ambiente complexo. Ele é conhecível, mas eu só consigo identificar em retrospecto, eu vou só conseguir falar dessa experiência
quando passar. A cada dia eu tenho uma nova visão, né? A cada dia eu tenho um novo aprendizado, eu consigo avaliar o que passou. Eu estou num processo de tentativa e erro, eu não sei como será amanhã, eu estou tendo que passar todos os meus treinamentos de forma online, aí vem a UOL EdTech que nos ajuda nessa parte remota. Então, alta incerteza e surgimento de grandes líderes. E nós precisamos evitar o caos. Um ambiente caótico é totalmente irreconhecível, uma incerteza altíssima, crise e turbulência e uma necessidade premente de líderes. Então, se a gente não controlar essa epidemia, nós vamos entrar no ambiente caótico. Não salve-se quem puder, e se vocês derem aí qualquer busca na internet, vão ver o que está acontecendo no Equador, né? Um descontrole total do processo, sem nenhum comando, onde também, nesse caso, passa a ser importante. Nessa jornada da mudança, nós precisamos criar uma compreensão do problema antes de falar da solução, então nós nos tornamos apaixonados por problemas, então vamos a fundo como que esse problema acontece, calculamos se existe um risco real, quais são as vantagens e desvantagens de continuar nessa situação, definimos um propósito, né? Vamos testar, prototipar, revisar e implementar constantemente. Precisamos nos livrar do controle e comando, mas para isso temos que ter uma nova forma de gestão. Não é hora mais do comando e controle, não é hora de controlar ponto, não é hora de fazer reconhecimento facial. Vocês, com isso, estão trazendo uma visão do linear para um ambiente complexo. Precisamos, sim, conversar com os nossos líderes e alterar esse processo, envolver todas as áreas da empresa nesse processo de transformação, é muito oportuno isso, o que é que o jurídico fala, o que é que a logística fala, o que é que nós podemos dar de benefício, começar a entender que daqui a pouco eu vou dar um vale internet e não mais vale transporte. Essa pessoa talvez precise de uma cadeira ergonômica do que ter um vale alimentação. Então, de que maneira que eu vou compreender essa situação? E ter uma mentoria profissional que conheça essas metodologias e que possa nos ajudar dentro desse processo, né? Então, nisso daí, eu saio de um lucro para um propósito. Nós estamos vendo um movimento aí, a Fortes Brasil, um trabalho feito pelo artista Caco Ciocli, que eu recomendo que vocês acompanhem, que ele está sugerindo, né, que, em função desse propósito, as empresas que têm um lucro real ou que estejam na lista da Forbes, entrem na lista Fortes e doem 1% do seu lucro. Nós estamos vendo um movimento belíssimo de muitas organizações aí fazendo importações, trazendo produtos dentro da sua logística para poder ajudar aquilo que pelo governo não seria possível. Saímos da homogeneidade para a diversidade, cada vez mais isso vai aflorar, nós vamos descobrir questões que até então seu colaborador não comentava e que agora você vai ficar sabendo. Saio de uma privacidade para a transparência, né? Então, totalmente assim, é a nossa vida sem maquiagem, é a nossa vida descabelada, cabelo sem pintura. Da hierarquia para a rede, nunca foi tão importante trabalharmos em rede, entender que todos estamos aí, do controle, saio do controle para o empoderamento, eu dou autonomia para esse meu colaborador poder se manifestar e daquele grande planejamento para o experimento. Nunca foi tão óbvio isso aqui, né? É o que nós estamos vivendo efetivamente, né? Então, entender que eu tenho que testar todo dia aquilo que vai funcionar. Puxa, se agora isso aí ficar até agosto, qual é o nosso teste? O dia todo a gente vai fazer esses testes, né? Então, para eu ter uma metodologia de ambiente de trabalho sustentável e saudável, né? Sem isso, eu não consigo, se eu não gero confiança, eu estou trabalhando com medo, né? Para eu ter confiança, eu tenho que ter parceria, entender que eu vou principalmente trazer esse pensamento rápido e enxuto, né? Então, eu vou trabalhar, alinhar essas atividades, vou ver quem está solicitando e ver uma forma mais eficaz de poder resolver. Então, pessoas entendem de pessoas, né? Inovar requer olhar para fora dessa organização, perceber as dores desses nossos colaboradores hoje e resolvê-los. Quanto mais assertivo eu for, maior a minha probabilidade de inovar e de trazer um outro contexto organizacional para esse momento que a gente está vivendo. Então, busco então equipes de alta performance, o que vem ser isso? Menos chefes e mais profissionais independentes, né? Então, nós, quando deu aquela enchente em São Paulo, numa segunda-feira, que todos ficamos ilhados, eu tinha um treinamento e acabei tendo que ligar a televisão, porque eu já estava saindo de casa e começou pelo WhatsApp que não ia ter atividade, e aí eu escutei o repórter falar:
fale com seu patrão e diga para ficar em casa hoje. Aí eu fiquei imaginando quantos de nós ainda temos patrão, né? Que ainda temos o meu funcionário, o meu processo, a minha empresa. Isso mudou, né? Então, nós precisamos de mais tutores e mentores do que simplesmente chefes e patrões, um ambiente colaborativo e menos currículos e mais valor intrínseco. Então, cada vez mais, eu vou ver a capacidade que essa pessoa tem em resolver essas questões, não porque é aquilo que ela já fazia, mas porque ela tem uma capacidade criativa de trazer soluções para o momento que a gente está vivendo. E acreditem, muitas soluções surgirão daquilo que a gente vai ver e vai acompanhar, né? Então, esse futuro do trabalho será pautado por novas mentalidades, com um horizonte otimista pela frente e com pessoas movidas pelas causas, pelos projetos e que desejam ser agentes de transformação. Liberem as pessoas para que elas trabalhem pelas suas causas, né, pelos seus projetos. E nós vamos nos surpreender com essa entrega que pode vir e que vai aparecer de uma forma totalmente nova. O Yuval Harari, autor de Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, ele tem trazido muita colocação oportuna nesse momento, ele já falava isso no Homo Sapiens e depois ele repete nas 21 lições para o século XXI, e ele comenta então que muitas medidas de emergência de curto prazo se tornarão um elemento da vida. Essa é a natureza das emergências. Eles avançam rapidamente nos processos históricos. As decisões que antes, em tempos normais, podiam levar anos de liberação, são aprovadas em questões de hora. Então, a gente viu, amanhã todo mundo entra em trabalho em casa. Pode levar cadeira, pode levar o computador, não temos VPN, libera o VPN, aqui está a nuvem, vamos contratar o Teams, vai ser por Zoom. Em questão de 24 horas, nós fizemos movimento que o compliance da empresa não aprovaria, que o jurídico não aprovaria, que o RH achava que era improvável de fazer, e nós fizemos em questão de uma semana, estava todo mundo dentro de casa. Eu não canso de elogiar a SPM, que tem feito um trabalho conosco, professores, e que em questão de uma semana nós colocamos todas as aulas de forma remota. Então, de que maneira que a gente traz isso para poder entender que teremos que ser ágeis, sim, nessa situação. E o Klaus Schwab comenta que esse é o momento desse darwinismo digital, né? Uma era onde a tecnologia e a sociedade estão evoluindo mais rápido do que o mercado consegue acompanhar. Isso cria um cenário propício para uma nova era de lideranças, uma nova geração de modelos de negócio que é impulsionado pelo mantra adapte-se ou morra. Quantas empresas que não imaginavam ter e-commerce e que aceleraram o seu processo e mudaram o seu modelo de negócio? Quantas empresas começaram a ver que poderiam produzir álcool gel e que não precisa continuar depois? Quantas empresas estão vendo que podem trabalhar com produtos de higiene ou aquele tecido que fazia pode ser produzido máscara? Quantas empresas terceirizaram o seu processo para a China e estão vendo que agora está sendo muito caro? Como que nós vamos recuperar nosso parque industrial no Brasil? Então, vejam quantas oportunidades fantásticas nós começamos a ver, desde aquele mercadinho da esquina que vê que ele pode ter um e-commerce, a pessoa que fazia bichinho de pelúcia pode ver que tem um portal para ela poder vender, ou quem fazia até um bolo dentro de casa. Então, quantas mudanças nós temos visto e adaptabilidade nessa condição darwiniana que nós temos de poder mudar. O Simon Sinek ele comenta que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não conhece sobre pessoas, você não sabe nada sobre negócio, né? Nunca foi tão relevante compreendermos e vermos o que vem mudando, né? Eu tenho visto depoimentos de alguns presidentes no LinkedIn comentando, puxa, as reuniões agora começam, todo mundo perguntando como é que se está. Se está passando bem, como é que está a família. Questões que nós havíamos esquecido, né? Questões, não vou nem entrar aqui, mas de fatos assim que eu acompanho dentro de organizações que dizem, meu Deus, essa pessoa é um robô, não pode ser gente, né? Então, esse ser que nega o amor, a amorosidade, essa forma nova de pensar, ele vai ser excluído naturalmente. Não vai ser, porque nós precisamos hoje cada vez mais dessa resiliência e dessa empatia para podermos entender o momento que nós estamos passando. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, comenta que o luxo do futuro será o luxo do amor por aquilo que fazemos, né? Nós vamos nos questionar muito, né? Nós que trabalhamos com pessoas, que somos gerentes
e coordenadores de grupos de pessoas, nós vamos nos deparar. O que eu faço tem um sentido? Esse caminho tem um coração? Vale a pena eu continuar? Então, nós também vamos nos deparar, não é com demissão, mas talvez com pessoas que não queiram mais continuar, porque se redescobriram em outra esfera, em outro momento, vendo que era possível seguir isso daí. E eu finalizo, então, a nossa fala dizendo, né, que viver nossas vidas com uma mentalidade infinita é viver uma vida de servir ao outro. Nunca o design de serviço foi tão relevante, nunca se falou tanto nesse processo e nunca se buscou tanto entender. Então, é se ver os bilhetes nos condomínios, olha, eu posso fazer compra, é um ajudando o outro, é um apoiando o outro, trazendo esse sentido de realmente eu me colocar à disposição desse outro ser que está aqui à minha frente, né? De entender que esse é o momento que a gente vem passando. Então, eu deixo aqui o link, nós temos esse programa, nós estamos aí com muitos programas dentro do UOL EdTech, né? O UOL tem sido um grande parceiro e tem trabalhado muito nesse sentido, e aqui tem um QR Code que vocês podem fotografar e já cai direto nessa página, onde nós temos alguns cursos gratuitos e tem todo o catálogo Sapiência com outros títulos que nós temos disponibilizado. E, além disso, o UOL está sempre muito aberto para receber sugestões, para que vocês falem quais são os títulos que vocês estão precisando nesse momento, porque se tem estrutura hoje para levar esse conteúdo de forma remota, seja pelos cursos, seja em formato de podcast, para que nós possamos buscar o melhor profissional e trazer esse conteúdo que a sua equipe precisa hoje. Então, com isso, eu deixo aí para a gente, passo aí a palavra para o Caio. Eu vou deixar um tempinho aqui, se você quiser, é só posicionar a máquina fotográfica do seu celular que conecta esse QR Code, né? Oi, Então, Gutá, com isso, muito bom, hein? Muito boa Caio, apresentação. eu vou deixar de compartilhar aqui a minha tela. Teve uma troca bacana aqui no chat da Catícia com o Ricardo. Eles falaram bastante de mudança de mindset, né? E que funcionários e gestores precisam amadurecer a ideia do trabalho remoto. Uhum. E pediram para a gente conversar um pouco sobre como apoiar a mudança de mindset de gestores que levam para o digital os hábitos de atuação presencial. Podia repetir, Caio? Eu estava tirando meu compartilhamento aqui de tela. Ah, claro. Vamos lá. A pergunta central é como apoiar a mudança de mindset desses gestores que levam para o digital os hábitos da atuação presencial. Primeiro que mudamos, né? Então, é uma questão mesmo daquilo que a gente tem comentado muito, da mudança do mindset. Muitos gestores querem ter o controle e o processo de comando e controle deixou de existir. E se ele não entender que o momento agora é de compartilhamento e de parceria, esse colaborador simplesmente não vai entregar, né? Ele não vai colaborar, ele não vai ajudar naquilo que precisa ser feito. Então, é trazer a ele informações, ou quem sabe criar uma trilha, ou trazer alguns podcasts das quais ele possa entender que essa vida é orquestrada de outra maneira. Eu preciso mudar a minha forma de... É como se ele tivesse filho adolescente. Se ele não souber fazer uma boa comunicação, ele não vai ter esse filho amigo dele. O filho vai para a droga, vai para a marginalidade, vai para o outro ambiente. Então, ou eu entendo que esse colaborador é um adulto e que tem responsabilidade e sabe que não quer perder esse emprego porque ele precisa dessa remuneração e ele vai ter que buscar essa confiança, o processo está desmantado, vai perder confiança. Quando a gente perde confiança, a gente deixa o melhor amigo da vida quando perde a confiança, não é? Até casamento acaba. Então, eu tenho que entender isso. O adulto quer isso daí. Mais alguma pergunta, Caio? Deixa eu dar um tempinho para o pessoal, se eles mandam mais alguma aqui. Tá bom. Informar, né, Caio, que nós temos aí hoje eu sou apaixonada por esses catálogos da UOL, o Sapiência 2020, a gente está ampliando esses assuntos, nós vamos trazer outros conteúdos aí de como que os modelos de negócio têm se
reformulado nessa questão, né, para poder atender essa nova demanda. Nós estamos no momento onde a gente entra dentro do nosso modelo e verifica quais são os recursos chaves que nós temos hoje dentro da nossa empresa, que nós podemos nos alterar e ganhar novo mercado. Né? O que hoje precisa de um lado, que nós temos potencialidade. Gente, como é que as fábricas de cerveja se remodelaram em minutos para poder fazer álcool gel? Porque eles tinham um recurso que poderia produzir com uma necessidade premente. Né? Então, comecem a observar dentro da sua organização que recursos vocês têm hoje disponíveis, que pessoas vocês dispõem, e para trazer até novos desafios. Né? O Ricardo está perguntando aqui se eu acho necessário buscar um perfil de funcionário para deixá-lo em trabalho remoto. Sim, Ricardo, eu tenho conversado, como eu falei, né, eu me considero uma pesquisadora, tem pessoas que estão desesperados dentro de casa, que não têm ambiente domiciliar para trabalhar, que moravam com outras pessoas e que precisam do contato físico. Então, eu gosto muito de lembrar, dentro da neurociência, que nós temos pessoas que são muito auditivas, muito visuais e muito sinestésicas. Tem pessoas que, num processo de auto-organização, conseguem esquematizar a sua vida para trabalhar em casa. Tem pessoas que estão literalmente endoidecendo. Então, isso passa a ser também um critério, que para alguns vai ser uma bênção, e para outros é um desespero. Então, tem que trabalhar o perfil, sim, se a pessoa quer ou não. Veja que o home office é diferente de um trabalho remoto, porque um trabalho remoto, numa situação normal, eu posso ir para um coworking, eu posso ir para um café, eu posso ir para a casa de uma amiga, eu posso ir para dentro da minha universidade. O home office que a gente está vivendo é que é a condição mais angustiante, porque ele está dividindo espaço com o cachorro, com o gato, com a criança que é pequena, que não foi para a escola, com a cuidadora que não pôde vir, porque ela também tem que ficar em casa, com um companheiro ou companheira, ou com a avó, ou com a mãe doente. Então, é importantíssimo a gente entender que nós não estamos em trabalho remoto, nós estamos em trabalho dentro de casa. E dentro de casa nós não separamos a nossa vida. A hora do almoço eu tenho que fazer a comida, porque eu não tenho de levar num bife aquilo. Né? Então, entendam que teletrabalho é robótico, trabalho remoto é uma situação que eu dou condição dele escolher o local que ele quer trabalhar, e home office é o que nós estamos vivendo, gente. Tudo junto e misturado, não dá para separar. Guta, tem uma pergunta da Luciana, que ela diz, como manter esse cenário vivo pós-pandemia? Primeiro, hoje nós temos muitas ferramentas. Primeiro, que podemos fazer pesquisa para entender qual é o mood, né? Qual é o humor dos nossos colaboradores. Então, vocês podem fazer, tem aí o Kahoot, tem Mentimeter, que são ferramentas que são gratuitas, ou eu tenho aí criar um próprio NPS, que é o Net Promote Score, e começar a avaliar as pessoas pelo Net Promote Score. Então, se vocês criam ali um Mentimeter, por exemplo, e perguntam para ela, e pedem para ela colocar qual é a palavra que ela se sente, ou de 1 a 5, como é que foi o dia dela, vocês terão dados. Nós temos que começar a gerenciar as pessoas por dados, é parar de ter o achismo. Nunca se falou tanto em ciência no Brasil. Então, vocês podem criar uma base de dados, onde diariamente esse colaborador vai poder ver qual é o perfil que ele está tendo, de 1 a 5, como é que está a avaliação dele, como é que foi o dia, e vocês podem criar 3 perguntas, dentro de casa, trabalho remoto, ou como é que foi a sua liderança, enfim, vocês podem fazer um trabalho belíssimo e aí avaliar como que isso vai continuar. Um escritório de arquitetura já me procurou e estava conversando, como é que você vê essa questão? Eu disse, olha, eu acho que vão ter um contingente que vai querer continuar em casa porque tem bebê pequeno, porque está vendo o filho crescer, porque perdia 2 horas no trânsito e está vendo que consegue entregar o serviço, ótimo. Tem outros que estão desesperados que vão querer voltar. E podemos talvez fazer rodízio. Ao invés de eu ter 10 andares num prédio, daqui a pouco, quem sabe, 5 me atenda, porque eu vou trabalhar 3 dias em casa, 2 dias presencial, ou tenho um dia somente de reunião para todo mundo se ver, se abraçar, comemorar o aniversário da semana, e com isso a gente também vai economizar. Né? E por isso que eu dizia, será que vai ser um vale transporte ou vou querer um vale internet? Então eu vejo que esse cenário de pós-epidemia, que os estudiosos estão dizendo que isso nós temos que nos preparar até o final do ano, que talvez a gente vá e volte em algumas questões, né? Isso vai ser um excelente momento de nós captarmos dados. Né? Dados de forma, gente, sutil,
deixando a pessoa opinar e não fazer vigilância e controle, né? Mas eu acredito que haverá grandes surpresas ao final desse processo. Primeiro que tem muitas... Eu falava com uma amiga minha que tem um escritório de assessoria de imprensa e ela disse, olha, eu ia ampliar o meu escritório, nós estamos adorando trabalhar de casa, estamos funcionando muito bem e vamos ter um único ambiente agora no espaço de coworking onde a gente vai se encontrar uma vez por semana somente. Então, comecem a criar como obter esses dados, porque em cima de dados vocês vão ter uma decisão melhor. Acho que para fechar, Guta, tem mais um comentário aqui. A Marisa fala, os processos das grandes empresas às vezes acomodam os colaboradores que esperam o comando. Estamos num momento de mudança tanto das organizações quanto das pessoas no sentido de se reinventar e assumir o protagonismo. Olha, Marisa, isso é perfeito. Eu tenho um outro webinar que é protagonismo e gestão do tempo, né? E a gente aí também pode já fazer um curso aí no UOL para compartilhar. Mas é aquela metáfora que eu trazia do filho adolescente, né? Temos que entender que a situação do comando e controle, de fazer controle de frequência, horário de entrada e saída, não coaduna com o ambiente de trabalho dentro de casa. Então, ou eu acredito, ou eu trago protagonismo e passo efetivamente a ter um grande orquestrador de várias pessoas trabalhando à distância, ou eu vou ter um caos, pessoas adoecendo e desesperadas com medo. Lembrem que eu falava do microgerenciamento? Saiam do microgerenciamento. Eu não vou citar, mas eu tenho um aluno meu que disse que de 30 em 30 minutos o chefe dele chama no WhatsApp para ver se ele está presente. E aí começa a ver os memes que a gente vê na internet, daquela piada que surgiu de um mouse conectado a um ventilador e o mouse se movimentando. Tem empresas que colocaram o toque, reconhecimento do toque da pessoa no teclado. Gente, isso é insano. Nós não estamos num ambiente industrial, nós estamos numa revolução 5.0, mas a gente trabalha com as pessoas numa revolução industrial 2.0, onde eu tinha uma fábrica e que se eu não chegasse naquele horário, a roda, se eu não botasse parafuso, ela ia sem um parafuso. Eu trabalho hoje com conhecimento. E a pessoa, tem gente que trabalha melhor de madrugada, tem outros que trabalham melhor à noite, tem outros que trabalham à tarde e outros de manhã. Como que essa pessoa entrega o seu melhor? Então, eu acho que isso que é o importante da vida. Guta, teve mais uma pergunta que eu acho bacana a gente compartilhar. A Laís, ela comenta que ela acompanha bastante as planilhas de como é trabalhar aí e plataformas como o Glassdoor. E que as pessoas compartilham o que sentem, né, de forma anônima. Você acha que é possível mitigar o sentimento das pessoas nesses canais também? Olha, eu acho que se você traz uma coisa clara, que é uma avaliação de uma possibilidade futura do trabalho, que eles serão avaliados anonimamente, eles farão uma avaliação anônima, porque isso vai definir o futuro do trabalho deles, eu acredito que as pessoas vão ver que é verdadeiro e que precisam de dar aquela informação. Eu uso muito o NPS de qualquer companhia aérea, eu viajava muito, né? Nossa, viajava muito mesmo. E eu, conforme a situação, eu já saía no aeroporto fazendo essa avaliação, né? Porque eu sabia que se eu contribuísse com a companhia aérea, o meu próximo voo seria melhor, o despacho da bagagem seria melhor. Então, olha, aquilo que é combinado não é caro. Então, naquilo que eu trago e digo, olha, vocês são protagonistas do nosso futuro, da organização do nosso trabalho, eles serão... Eu acredito nas pessoas, antes de tudo, sabe, Laís? Eu acredito nas pessoas. Até que prove o contrário, eu acredito. Eu dou crédito, eu sou... Olha, eu acredito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, eu acredito que as pessoas querem dar o seu melhor. E mais do que nunca, gente, elas estão apavoradas porque não sabem se continuarão trabalhando em junho ou julho, o que vai acontecer. Então, quanto mais confiança e segurança nós oferecermos, mais retorno nós teremos dessas horas que eles estão vendendo para essa empresa. Excelente, Guta. Bom, com isso a gente já faz o encerramento do nosso webinar. Agradeço a todos os participantes. Guta, só tem mais um comentário aqui. Acho que o Ricardo ele não conseguiu acessar o QR Code. É só entrar no site do UOL EdTech e digitar Sapiência 2020.
Vocês vão cair na página dos nossos cursos que são oferecidos somente para empresas. Esses cursos não são pessoa física, ele só oferece pessoa jurídica que está aí à disposição de vocês. Ou se não, depois, Ricardo, pode entrar em contato comigo que eu te passo o link. Eu vou, no final do webinar, a gente vai disponibilizar o material gravado, então vocês vão conseguir acessar eles e eu vou mandar também novamente o link para esses cursos que a Guta Ótimo, comentou, tá? tá ótimo, é isso aí, gente. Estamos à disposição, agradeço a todo esse espaço que o UOL tem proporcionado, essa agilidade aí que tem feito em ampliar os temas e trazer soluções para vocês. Entrem, pesquisem, né? Conversem aí com quem pode ajudar, deem também para nós esse feedback, quais são os assuntos que vocês estão querendo, que nós estamos aí com um time de profissionais dispostos com todas as questões de segurança da Organização Mundial da Saúde, gravar esses conteúdos aí para vocês, para que vocês possam compartilhar isso dentro das empresas e trazer principalmente como é bom trabalhar aqui, né? Então, é isso que a gente tem que sentir. No final do dia, nós temos que estar felizes porque a gente cumpriu aquilo que deveria ter sido feito.